Olá, amigo e amiga do programa Ondas da Paz. É muito bom estar aqui mais uma vez de volta ao nosso convívio, fazendo mais um programa juntos. E a sua participação e a sua audiência é sempre um prazer muito grande para a gente aqui que faz esse programa, toda a equipe da TV Harmonia. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial para conversar conosco sobre um tema muito interessante, sobre um livro que está sendo desenvolvido e já foi escrito o primeiro, o segundo volume e vem mais coisa por aí. Jesus, o intérprete de Deus. Vamos conversar um pouco sobre essa visão de Jesus, ele como um intérprete de Deus. O que seria exatamente esse intérprete? É possível que nós possamos aprender coisas novas e diferentes olhando para Jesus dessa forma? Vamos conversar um pouco hoje com o nosso convidado, daqui a pouco, sobre esse tema. Agora nós vamos à nossa mensagem. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo, e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. De volta aqui, nesse programa, ao seu lado, na sua companhia. Estamos aqui hoje com o nosso diretor da Fundação Lar Harmonia, escritor, palestrante, terapeuta, psicólogo. Vou parar por aqui porque é muito título. Ele provavelmente não gosta de tanto título. Aqui estamos com a essência Adenal e Novaes, acima de tudo. Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com você, Ramiro, no seu programa, falando de temas que me agradam bastante, principalmente falar sobre Jesus. E é um grande prazer estar com você. E enquanto o seu programa não sai, porque eu quero dizer para você que assiste aqui a TV Harmonia, tem um programa dele aí que está no laboratório, em breve estará aqui na nossa TV. Quero dizer a você que quando você estiver sem teto, você pode se acolher aqui, quiser vir aqui falar algo, pode vir aqui ao programa Ondas da Paz mais vezes. Mas hoje o nosso tema é Jesus, né? Que já é um tema bem interessante, porque é uma figura ampla. A personalidade de Jesus pode ser olhada de várias formas e você escolheu esse aspecto para fazer essa nova obra que está, como você mesmo disse, já está pronta, só está se materializando.
Jesus, o intérprete de Deus. Que olhar novo é esse sobre Jesus, ele como intérprete de Deus? O que você quis passar de mensagem para as pessoas ao colocar Jesus nessa forma? Veja bem, amigo, desde que eu comecei a estudar o Espiritismo há muitos anos, desde jovem, me incomodava bastante o que se falava de Jesus. O Jesus que me apresentava me incomodava, eu não gostava. Achava ele muito piegas, achava ele muito sacerdotal e divinizado, mitificado. E eu tenho uma formação acadêmica de base científica. Eu era engenheiro e quando ouvia falar daquele Jesus meloso e um tanto quanto distanciado da vida como ela é, e sim um Jesus muito mais voltado para a cura, para a solução de conflitos que o próprio ser humano individualmente poderia resolver, eu me distanciava, porque eu pensava no outro Jesus, mais humano, mais próximo do próprio ser humano, mais indivíduo, mais pessoa, mais antenado com os conflitos da própria humanidade, e não apenas com a parte moral da humanidade, mas um Jesus que tivesse uma visão sociológica, antropológica, histórica da humanidade e também um Jesus que se compadecesse dos males humanos. Então isso me incomodava. Mais adiante eu resolvi então apresentar aquilo que esse Jesus, o que eu entendia, que eu ansiava por encontrar, despertava em mim. E aí eu comecei a escrever exatamente a partir da fala de Jesus no Evangelho de Mateus, o que ele me despertava, o que provocava em mim. Não é uma história sobre Jesus, não é falando dele, mas falando do que a fala dele despertava em mim. Então, sim, essa era a minha ideia. Por que o intérprete de Deus? Por que esse título? O título, na realidade, não era este. O título inicial, antes da publicação do livro, era Jesus, o arquétipo humano. Sim. Esse termo arquétipo é um termo da psicologia junguiana, mas que eu encontrei no Livro dos Espíritos, na questão 1019, onde consta uma mensagem do apóstolo Paulo. Ele chama Jesus do arquétipo humano. É verdade. É anterior à psicologia junguiana, do qual eu tenho uma formação, então eu retirei do Livro dos Espíritos o termo arquétipo e disse, eu vou colocar Jesus, o arquétipo humano, mostrando que Jesus apresenta qualidades e comportamentos que o ser humano poderia adotar. A palavra arquétipo é grega? A palavra arquétipo, ela vem do grego. Do grego. De arquetipo, ou tipo antigo. Né? Tipo antigo. Ou algo que é anterior àquilo que é atual. É um tipo, uma forma antiga de ser, uma forma padronizada de ser. Tá. E aí, então, eu digo, não, eu vou botar esse título. Coloquei, mas às vésperas do livro sair, um espírito amigo chegou e me disse, não, esse não é o título, esse é um capítulo. O título é Jesus, o intérprete de Deus. E aí eu fui entender o porquê esse título, Jesus, o intérprete de Deus. Porque existem muitos intérpretes na humanidade, isto é, pessoas que falam o que Deus é, mas cada um à sua moda. E cada um que fala sobre o que Deus é, fundou uma religião. Sim. Criou seus sistemas. E Jesus, ele não criou uma religião. Ele viveu a vida dele e a religião foi criada após ele. Sim. Ele em vida não tinha uma religião. Não veio com esse propósito. Não veio com esse propósito. O propósito era outro, mas acabou que criou-se uma religião chamada cristianismo. E eu vi que ele, na verdade, quando ele falava sobre Deus ou quando ele falava sobre o pensamento dele, o que ele entendia da sociedade, ele estava interpretando Deus. Ele é um intérprete. E eu tenho uma simpatia por um outro intérprete de Deus, chamado Paramahansa Yogananda. E eu descobri que Yogananda, quando migrou da Índia para os Estados Unidos, Yogananda fundou nos Estados Unidos a Self-Realization.
E lá ele, Yogananda, ficou desencantado com a pouca receptividade dos ensinamentos hindus que ele tinha, que ele passava. Ok. E o guru dele chegou para ele e disse: por que você não fala de Jesus? Você será melhor aceito. Aí Yogananda começou a interpretar Jesus. Foi estudar. E escreveu um livro de mais de 1.600 páginas. Uma brochura. Sobre Jesus. 1.600 páginas. E o título que ele deu ao livro foi A Segunda Vinda de Jesus. E ele coloca como subtítulo que a segunda vinda de Jesus é o Jesus interior, que nasce dentro da gente. E eu li, da visão. Eu li alguns capítulos desse livro de Yogananda. E eu vi que ele foi um intérprete de Jesus. Era intérprete de Deus, mas passou a ser intérprete de Jesus. E vi que Jesus tinha uma ascendência sobre ele, Yogananda, porque ele interpretou Jesus. Como eu não sou intérprete de Jesus, Jesus é que é o intérprete de Deus, eu escrevi o que esse intérprete de Jesus provoca em mim quando eu leio o que ele escreveu. Que, aliás, é uma característica das suas obras, dos seus livros, tratar mais desse mundo interior, mais dessa subjetividade, Exatamente. Né? As pessoas até te cobram um pouco que você seja mais explícito, mas você prefere esse caminho de... Porque mais, é pessoal, mais é pessoal. Me apraz mais ser autêntico e escrever aquilo que vem de dentro de mim e não simplesmente escrever para a coletividade ou para atender um anseio coletivo. Eu escrevo porque vem algo de dentro de mim que quer sair. Okay. É claro que eu formato isso para ser lido e para ser compreendido. Mas não me atrai eu escrever uma coisa que eu sei que está na moda, que as pessoas querem ler. Não, eu só escrevo aquilo que algo dentro de mim quer que saia. Então, portanto, até meus livros não são muito palatáveis, não são muito assim ao gosto de todo mundo, porque eu tenho que viver aquilo que se passa dentro de mim. Eu não posso ser outra pessoa que não eu mesmo, né? A escolha do Evangelho de Mateus, por exemplo, que a gente sabe que essa questão dos evangelhos, nós temos os 4 evangelistas clássicos e aceitos ordinariamente. Temos os evangelhos apócrifos, aqueles que não são considerados os veios oficiais, etc., embora haja muita polêmica. Hermínio teve a oportunidade, Hermínio Miranda, fazer um livro, Evangelho de Tomé, né? Muito interessante, por sinal. Mas, particularmente, a escolha do evangelista Mateus tem algum significado nesse processo? Tem, claro. Veja bem, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente tem que ingressar ou perceber a personalidade desses 4 indivíduos, a vida deles. Por que Mateus? Vamos por exclusão. Lucas não conheceu Jesus. Então o que ele escreveu foi de ouvir falar. Então eu teria aí já uma dificuldade de captar a ideia de alguém que ouviu falar sobre Jesus. Okay. Marcos não conheceu Jesus e escreveu, então também de ouvir falar. Aí eu excluí esses 2. Mateus conviveu com Jesus, João conviveu com Jesus. Então eu tinha 2 evangelhos para escolher, o de João e o de Mateus. Mas João, à época, era muito jovem. Era um jovem, ele não tinha 18 anos quando conviveu com Jesus. Era um menino praticamente. Jesus já era jovem. Ele era muito mais jovem. Ele veio a escrever sobre Jesus muito tempo depois. A maioria dos escritos dele são escritos mediúnicos. Já Mateus não. Mateus escreveu o que viu. Isso é aquela carga, de certo modo, mística no mística do Evangelho de João, que não tem no Evangelho de Mateus. É mais objetivo. É mais objetivo. E em segundo lugar, é muito mais extenso. É o maior dos evangelhos. Tem muito mais temas, muito mais assuntos. Por quê? Porque ele já tinha uma certa idade quando
conviveu com Jesus e presenciou a grande maioria das falas de Jesus. Ok. Então, esse evangelho, pelo tamanho, pela objetividade, porque conviveu com Jesus, Um olhar mais maduro. um olhar mais maduro, eu optei por Mateus. Então, os outros foi por exclusão. Peguei todas as falas de Jesus, são 643 capítulos comentados. Que vão compor a obra. Os sete os sete. volumes. Já Eu temos. já escrevi 3 volumes, estou concluindo o 4º. E a minha intenção é, em 2015, concluir os 7 volumes. Como é que é o processo para você de fazer esse livro, no sentido assim, bom, não é um livro onde você tem que desenvolver uma narrativa, desenvolver uma sequência da sua cabeça, porque você pega um trecho, comenta. Quer dizer, a confecção, o exercício mais difícil aí é realmente mergulhar na essência daquela passagem, trazer, como você disse, aquilo que provoca em você, né? Isso. Mas fala um pouco pra gente da experiência desse processo criativo do livro, dessa forma, desse comentário. Bem, eu escrevo todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu não preciso estar me preocupando com o que eu escrevi ontem, nem anteontem, nem o ano passado. Porque cada fala de Jesus é uma fala nova. O Evangelho de Mateus é uma sequência de eventos, é uma sequência de parábolas, é uma sequência de ensinamentos. Ok. Então, eu posso escrever num dia, não escrever no outro, posso passar 10 dias sem escrever, pode ser um dia que eu escreva 2, 3 capítulos de vez. Então, eu tenho bastante flexibilidade, porque eu optei por não ter uma disciplina metódica para escrever. Isso de um modo geral ou só em relação a esse De um livro? modo geral. Ok. De um modo geral. Para não atribuir a minha escrita a espíritos, diretamente a espíritos. Embora em muitas ocasiões eu sinta que estou sendo inspirado por espíritos, sei que tem um espírito me apoiando na hora de fazer aquele capítulo. Isso eu sei. Mas eu não opto por parar para atender num determinado horário o que um espírito quer escrever, até porque eu não me proponho a essa forma disciplinada, ou eu prefiro dizer metódica de escrever. Então é qualquer hora, qualquer lugar. Sempre que me vem uma inspiração, eu sento, vou direto ao computador, não escrevo em papel, é direto no computador, e eu ali boto às vezes uma frase no dia, às vezes 2 frases no dia, e só pego aquele capítulo 2, 3 dias depois. Então não é assim uma coisa que eu comece e termine no mesmo dia, eu não tenho essa preocupação. É totalmente livre, é um processo criativo com total liberdade. Fica ali parado. Às vezes, entre um paciente e outro, me dá vontade de escrever, eu vou lá e escrevo uma coisa, e paro e deixo lá. Então, é muito livre, é muito simples, e é sempre o que eu sinto. Às vezes, eu já recebi críticas de pessoas assim, poxa, Jesus disse uma coisa e você escreveu outra, você não explicou o que ele disse. Aí eu explico, olha, eu não estou explicando o que Jesus disse, eu estou escrevendo, e eu coloco isso no prefácio do primeiro livro, que eu escrevo o que ele evoca em mim. Okay. Então não é uma explicação, porque explicações sobre as parábolas e a fala de Jesus, você tem N livros que muita gente com maestria faz isso, mas eu não me propus a isso, até porque não tenho essa capacidade de interpretar Jesus. Isso eu deixo para pessoas mais avalizadas. Eu apenas digo o que ele me fez, o que ele fez comigo. O que ele provoca. Entendeu? Bom, então nós temos um processo criativo que não obedece exatamente a um critério, mas sim a um processo de inspiração, disponibilidade, flui. Então essa questão da assistência espiritual, como você poderia, as pessoas, principalmente no meio espírita, esperam sempre que livros como esse, a inspiração de uma determinada mente, uma personalidade, ele assessorando especificamente nessa obra, especificamente não, é mais um processo... Não, talvez sim, porque eu acho que é possível que tenha, talvez eu dê trabalho aos espíritos, porque eu não estou disponível
Okay. Quando eles estão, é como se eu fosse um pouco de rebelde, tivesse uma assessoria 24 horas à minha disposição, quando eu quero é que ele se mobiliza. Então, mas provavelmente você é um bom intérprete, o pessoal tem essa paciência com você. Tem que ter paciência, né? Normal. Se são bons espíritos, tem que ter paciência com alguém que tem esse estilo. Então, provavelmente tem, até mais de um. Mas isso eu não me incomodo e nem me preocupo. Eu também não prego essa linearidade da mediunidade, de você institucionalizar a mediunidade, que você tem que estar ali disponível para o espírito toda hora, naquela hora, não. Eu acho que não é assim. E a mediunidade é uma faculdade que não é uma faculdade do centro espírita, não é uma faculdade da instituição espírita, nem do espiritismo, é uma faculdade do ser humano. Claro. Então, você usa ela da forma que você achar mais adequado, e é importante que você tenha um certo controle sobre suas faculdades mediúnicas, né? Que tipo de impacto você, apesar de você colocar muito claramente que você não escreve com esse propósito, está atento ao processo de comunicação? Evidentemente você precisa comunicar às pessoas a sua ideia, então você, como escritor, tem que estar atento em algum nível a esse processo de adequar isso para que as pessoas compreendam, embora não seja essa a diretriz principal das suas obras, como você colocou. É um processo de colocar aquilo que está no seu mundo interior. Mas que tipo de impacto você espera ou gostaria que uma obra como essa pudesse causar às pessoas? Veja, a coletividade ela não é influenciada pelo indivíduo. A coletividade é influenciada pelo que é coletivo. Mas eu espero que, e acho que é assim que acontece, dentro da coletividade, um indivíduo, outro indivíduo, outro indivíduo, que sai de uma visão coletiva, vai entender e vai se apropriar e vai aproveitar esse tipo de mensagem. Ela não é dirigida para todos, não é e não deve ser. Eu não escrevo para todas as pessoas, eu escrevo para determinado indivíduo que está atento e está buscando aquilo. Ele vai ser tocado. Então são poucas pessoas. Então, na verdade, assim, você lança a rede no mar, mas na verdade você está esperando que certos pegue peixes... determinado peixe. Eu não quero todos os peixes, certo. Porque se eu for fazer isso, eu vou me perder de mim mesmo. Porque eu vou estar olhando para o coletivo, estar atendendo um desejo de influenciar massas, que eu não tenho essa capacidade e não acho que esse é o meu propósito. Eu estou num propósito de autotransformação. Então, eu quero aquele peixe que já está pronto, preparado, que já quer aquele tipo de alimento. Então, é isso. Minha expectativa é que em 100, 2 pessoas pegue, 3 pessoas, tá bom. Isso já é alguma coisa, porque eu sei que essas pessoas vão sair da coletividade e conseguir realizar o seu processo individual. Então essa é a minha expectativa. E eu vejo isso. Vez por outra eu recebo um ou outro e-mail, ou carta, ou pessoas que me procuram e dizem, poxa, você escreveu tal coisa e isso me tocou. Então eu disse, não, esse foi o meu objetivo, alcancei meu objetivo. Não é a massa, não é, definitivamente não é. Porque há pessoas para isso, há pessoas que são competentes para isso. Eu não tenho essa competência. E essa competência é necessária. É preciso que haja alguém que atinja a massa. Não sou eu, não tenho essa pretensão. E eu estou ali naquilo que é possível dentro do meu universo, o micro-universo. Né? É uma proposta diferenciada e que, de fato, acredito que dentro da linha do que você escreve, seria realmente por aí, por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de abordagem mais aprofundada, sem até, né, porque a gente vê às vezes até livros sobre o espiritual, sobre a religião, que tem aquela linguagem rebuscada, digamos que complexa, erudita. Eu acho, até por conhecer suas obras, não seria o caso, não há erudição, mas há profundidade. Porque eu não tenho. Mas profundidade, né? Não há porque eu não tenho, não é nem porque eu não quero. Não tenho. Eu até já tentei escrever livros assim, mas não consigo, porque não existe.
O meu processo é um processo de autodidatismo. Eu estudo, eu leio, eu me interesso por vários autores, né? Eu me informo, mas na hora de escrever, poucos foram os livros que eu pesquisei para escrever. Eu fui escrever o livro Filosofia e Espiritualidade, que é um passeio na história da filosofia. Pô, eu pesquisei, eu li, eu compilei, eu transcrevi algumas coisas, citei fontes. Bom, esse foi um livro em que houve uma pesquisa para escrever. Mas o que eu estou escrevendo, Jesus, o Intérprete de Deus, eu não consulto absolutamente livro nenhum. É o que eu sinto a partir daquilo que Jesus disse. Muito bem. Bem Yogananda. Porque ele, o estilo dele era um estilo assim, né? Eu conheço algumas obras. É natural que você tenha citado essa referência, porque de fato é mais ou menos esse tipo de experiência de subjetividade, de viver a mensagem e a partir desse sentimento colocar. E como você disse, quem for atingido, compreender, tá alcançado o objetivo, né? Está alcançado o objetivo. Mas, pois é, eu acho que é um livro muito interessante. Eu acho que iria a todos que possam ler, mais aqueles que vão ser atingidos. A gente não sabe, quem está assistindo aqui o nosso programa pode estar no clube dos que vão ser realmente atingidos, e aqueles que vão atingir daqui a 2 anos, 3 anos, mas a obra está aí. E eu acho que é importante esse tipo de proposta literária também, né? No mundo hoje que a gente vê muita superficialidade também aí sendo jogada no mercado literário, até no nosso mercado, digamos assim, espírita, de obras espíritas, a gente tem muito essa crítica. Mas eu acho, Ramiro, que a quantidade de obras, seja até obras consideradas medíocres ou superficiais, isso é positivo. Isso é positivo. Eu penso como Castro Alves. Castro Alves tem uma poesia dele, muito conhecida, que ele diz assim: livros à mão cheia e mande o povo pensar. Então eu sou adepto a isso. Ninguém deve censurar um livro ou achar que aquele livro tá tudo errado. Nem biografia não autorizada. Nem biografia não autorizada. Eu sou favorável à liberdade total. Okay. Né? Tome, que é o tema que está realmente. Você leia, você tire suas conclusões. Se você quiser discutir, a gente vai discutir. Mas eu acho que a quantidade de livros reflete, até no mercado espírita, reflete o quanto o espiritismo evoca a vontade do ser humano de passar adiante a sua ideia, a sua mensagem. Então eu acho isso positivo. Acho que a gente não deve ter qualquer tipo de censura. Acho que deve existir um pacto, um acordo com relação aos resultados daquilo que é escrito de terceiros, né? Então, se eu resolver fazer uma biografia sua, se eu resolver fazer algo sobre você, e você é muito famoso, eu tenho o direito de dizer o que quiser, mas eu tenho uma responsabilidade legal pelo que disser e financeira pelos resultados. Mas não ser impedido de dizer ou de publicar. Pois o pensamento é esse. É pena que o tempo nosso, né, aqui não é tão amplo quanto as possibilidades de explorar esse tema certamente nos daria. O que pode até nos remeter a um segundo convite para você vir aqui e a gente explorar. São 7 livros. A gente pode fazer 7 programas sobre o tema. Para cada livro. Qualquer né? coisa desse sentido. Eu acredito que, né? como eu acabei de dizer, o convite está aqui estendido, porque enquanto você estiver sem teto aqui na TV Harmonia, só nas palestras, pouco te vê muito aí nas palestras, mas aqui no nosso estúdio, sinta-se à vontade para retornar aqui e fazer esse programa. Será um prazer muito grande para mim e para toda a equipe aqui da TV Harmonia. Não, prazer é meu. Eu acho que você vem fazendo um trabalho muito importante de divulgação da doutrina espírita pela televisão, e dessa forma descontraída, essa conversa informal e que acaba passando às pessoas a ideia de um espiritismo mais leve, com leveza, mais suave, e leva as pessoas a uma reflexão mais profunda sobre a própria existência. Acho muito bom. Estarei aqui outras vezes, se convidado. Pronto, então, daqui a pouco vamos terminar, depois dos créditos. E você que acompanhou a gente aqui hoje, muito obrigado pela audiência. Fique em paz, fique com Deus e até o nosso próximo programa.